E veio uma nova alta da taxa Selic. Dessa vez o Copom escolheu subir em 1 ponto percentual a Selic, exatamente como o mercado previa. Agora a Selic está a 1 ponto percentual do maior patamar visto na história recente, quando ela esteve em 14,25% ao ano, época que a gente começou o Clube do Valor. E aí talvez você se pergunte, como que essas mudanças aqui vão afetar meus investimentos? Será que é hora de ir para renda fixa? Aliás, o que muda em renda fixa? Ou será que é hora de ir para renda variável? O que muda em renda variável? Ficou pior? Enfim, essas e todas as dúvidas vão ser respondidas nesse vídeo. Quem vai te responder é o Luca Machado, consultor aqui do Clube do Valor, que atende dezenas de clientes aqui, entende muito do assunto, como você vai ver. Luca, bola contigo. Boa, Ramiro, vamos lá então. E para alinhar, acho que a primeira coisa é a gente colocar todo mundo na mesma página e explicar o que é a taxa Selic. E a taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia brasileira. E aí, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todas as outras taxas de juros do país, elas estão direta ou indiretamente atreladas a essa. Taxa de empréstimo e financiamento, cartão de crédito, retorno de alguns ativos de renda fixa, e principalmente aqueles que são atrelados a Selic ou ao CDI, que também se equivalem em percentual. Alguns exemplos como o próprio Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA e por aí vai. Também, na verdade, a taxa Selic está diretamente atrelada à inflação. Beleza, mas como que isso impacta a inflação? E o fato é, quando a inflação sobe, o Banco Central ele tende a aumentar a taxa Selic também. E aí, por que isso acontece? Acontece porque quando os preços eles estão subindo com uma inflação alta demais, o Banco Central aumenta a Selic para deixar o dinheiro mais caro. Então, no final das contas aqui, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a taxa Selic, dependendo do patamar que ela está, ela te traz um retorno maior ou menor para tu manter esse recurso guardado, que, consequentemente, acaba sendo um estímulo para que a gente controle a inflação. Porque se as pessoas gastam mais, a inflação tende a subir. Se as pessoas gastam menos, a inflação tende a ficar mais controlada. E na prática tu percebe que isso é um ciclo. O governo ele gasta mais, o real desvaloriza. A inflação sobe, os preços aumentam. O Banco Central aumenta a Selic, fica mais caro para pegar dinheiro emprestado. As pessoas gastam menos, tem menos demanda por produto. Produtos param de subir, a inflação começa a cair. E justamente por isso que a Selic ela também é cíclica. E aí a gente pode perceber aqui nessa imagem que em momentos ela cai, e aí consequentemente se ela cai ela está estimulando a economia, a inflação tende a subir. Só que, apesar de ser cíclica, o Tesouro Selic ele não funciona exatamente assim, né, em ciclos. Pô, uma hora ele está caindo, outra hora ele está subindo. Isso acontece na verdade é que ele está sempre subindo. Às vezes ele está subindo mais, às vezes está subindo menos. Ele é considerado aqui dentro do Brasil o investimento com o menor risco de crédito, que é o famoso risco de calote, aquele. O Tesouro Direto hoje a gente considera que ele praticamente não tem, né, porque o Brasil tinha que quebrar para isso acontecer. Também, além de ter um menor risco de crédito, talvez ele tenha também um menor risco de mercado, que é aquele risco do investimento que faz o zigue-zague. Só que qual que é o detalhe aqui? Se a gente abrir o primeiro boletim Focus do início de 2024, o que a gente vai encontrar é o seguinte. Na época, a expectativa do Banco Central era de que a taxa Selic caísse para perto dos 9% até o final de 2024. E na verdade esse número é bem diferente da realidade que a gente está vivendo agora. E aí, antes de eu te falar como isso afeta a renda fixa para fundos imobiliários, ações, eu quero te fazer uma pergunta. Para ti, como que isso afeta a tua carteira de investimento? E aí, nos próximos minutos, eu quero que tu preste bastante atenção, porque eu vou te dar uma resposta geral de como isso acontece, mas também vou te dar um conselho do que fazer nesse contexto que a Selic não para de subir. Eu também preciso te dizer que para saber exatamente o que fazer com a tua carteira de investimentos nesse momento, eu entendo que, assim, gerem várias dúvidas, mas para te dizer o que deveria ser feito no teu caso, eu precisaria poder olhar para a tua carteira, falar exatamente ativo por ativo, para que tu tenha uma visão real de quais são os impactos que isso tem na tua vida. E se esse é o caso, eu te convido a participar da consultoria gratuita de investimentos que a gente tem aqui, criando o QR Code que está na tela ou clicando no primeiro link da descrição, aonde a gente faz um acompanhamento com os investidores inicial, onde a gente traz uma visão e aí posterior a isso tu vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho e vai ter com certeza mais clareza do que está acontecendo com a tua carteira agora. A inscrição ela é super rápida, dura menos de 1 minuto e é ela que vai te dar a oportunidade de ter uma segunda opinião de um especialista sobre a tua carteira. Como fez o Henrique, que nos disse que, bom, agora ele se sente muito mais seguro para investir depois dessa consultoria. Beleza? Entendido isso, eu quero te contar agora como que você pode preparar a tua carteira para o que vem por aí. E aí, para começar, vamos falar como isso afeta os investimentos de renda fixa. E existem 3 tipos deles: os pós-fixados, os híbridos e os pré-fixados. Os pós-fixados são aqueles que são atrelados a uma taxa determinada, como é o próprio Tesouro Selic. O efeito ele é percebido imediatamente.
Ou seja, taxa Selic subiu, automaticamente a rentabilidade desse título também vai subir. Tanto é que, assim, tu sempre vai encontrar na plataforma ali os títulos que são Selic mais alguma coisa, Selic 27, 29, que são aqueles investimentos que são vinculados à taxa Selic. O mesmo vale para aqueles títulos da corretora que rendem 110% do CDI, 115% do CDI, como os CDBs, já que, para fins didáticos aqui, o CDI ele é praticamente um paralelo da taxa Selic, rendem praticamente a mesma coisa. E isso parece uma ótima notícia para ti agora, né? Porque, bom, maravilha, diz que se a Selic sobe, meus títulos eles rendem todo dia um pouquinho mais, e é o cenário dela tá subindo, então esses aqui são os melhores de todos. Só que, na verdade, não é bem assim, porque quando a Selic sobe, a inflação sobe junto. E o que interessa para ti, investidor, é o quanto que a tua carteira ela vai render acima da inflação. E se você pegar uma carteira que rende 100% do CDI nos últimos 10 anos, tirar a taxa do Tesouro Direto, tirar o imposto de renda, tirar a inflação do período, teria sobrado para ti 3% acima da inflação, como eu falo em outro vídeo aqui no canal. Por isso que os pós-fixados são muito bons no curto prazo, para constituir uma reserva de emergência, para reduzir o risco da tua carteira, já que nem tudo aqui precisa ter o maior retorno do mundo, tu também precisa estar protegido. E bom, e os outros dois investimentos de renda fixa, os pré-fixados e os híbridos? Os pré-fixados são aqueles que a gente trava o rendimento num determinado patamar quando a gente contrata o título, e o IPCA+, são aqueles títulos que corrigem a parte da inflação, o IPCA, e mais um percentual que é definido também no início da aplicação. Aqui no site do Tesouro Direto tem uma parte pré-fixada e outra é atrelada a uma taxa mais o IPCA, que eu estou mostrando para vocês aqui na imagem agora. Para entender como que a Selic afeta esses títulos, é importante que tu entenda. Existe uma relação inversamente proporcional entre preço e a taxa desses títulos. Exemplo aqui com o título IPCA para 2045. Em 2018, a taxa estava mais ou menos em 5,8% e depois despencou para 2,8% em 2019. E agora, o que a gente vê na prática é que ela está, inclusive, em alguns momentos acima de 7%. Só que, quando eu vou olhar para o preço dos títulos nesses períodos, o que eu vou ver é que em 2018 ele estava custando R$ 680, com a taxa lá de cima que eu mostrei anteriormente, enquanto que no ano seguinte, o preço foi lá para as alturas, com mais de R$ 1.500. Enquanto agora o preço está ali na casa dos R$ 1.000, também em queda. E por que eu estou te falando isso? Para te mostrar que quanto maior a taxa prometida, mais o preço ele cai no curto prazo. Esses títulos aqui eles não sobem ou caem de acordo com a taxa Selic, ao contrário do que muita gente pensa. O guia do comportamento desse título, na verdade, é a expectativa futura para essa taxa Selic. O que acontece é que tem uma coisa chamada de curva de juros futuro. Só que, é claro, agora em 2024 a gente teve uma bagunça aí para essas curvas de juros, porque elas subiram bastante com a expectativa desse juros subir. E lá no início do ano o mercado estava esperando, como eu mostrei para vocês, uma queda de taxa Selic. Então, o que aconteceu aqui? A gente tinha uma perspectiva de queda de taxa de juros, então esse DI estava num determinado patamar, e aí quando começou a se falar em aumento de juros, as curvas de juros subiram e, consequentemente, impactou o preço dos títulos que a gente está analisando aqui. Agora, na linha cinza, a expectativa é que ela continue aumentando, é isso que o mercado está acreditando agora. Com isso, com essa expectativa, as taxas tendem a subir, enquanto o preço tende a cair. E hoje, a expectativa, se a gente considerar que a curva de juros futuro, é para mais de 15%, com uma manutenção até 2030. Entendido como isso impacta a renda fixa, como que os fundos imobiliários e as ações são afetados por essa oscilação na taxa Selic. E aí, começando pelos fundos, o que tem é uma dinâmica semelhante com os títulos pré-fixados. Os investidores que investem em fundos imobiliários olham muito para dividendos, aquele dinheiro que fica pingando na conta. E com isso, eles acabam simplesmente comparando os dividendos com a taxa Selic e a curva de juros futuros subindo. E o que acontece é que o aumento na expectativa da Selic no futuro fez com que o IFIX despencasse agora nos últimos tempos. E aí é claro que tem gente que vê nisso uma oportunidade, tem gestor dizendo inclusive que o que está acontecendo é uma Black Friday geral, agora até janeiro, nos fundos imobiliários. Ou seja, no curto prazo, com essa queda do IFIX, os fundos imobiliários eles estão sofrendo. Para uns isso é oportunidade, para outros isso gera um grande receio, que acabam vendendo renda variável na baixa e colocando tudo na renda fixa. Como que isso afeta os investimentos em ações? E o raciocínio que muitos investidores têm é que, bom, a Selic vai subir, a bolsa vai cair. A tese que eles usam é que, como a taxa Selic vai se tornar mais atrativa, isso tende a diminuir a atratividade das ações. E, consequentemente, os preços tendem a cair por conta disso. E outro ponto é que, bom, o custo de crédito para as empresas também aumenta e tende a afetar negativamente o seu lucro, o que pode também afetar o valor das ações negativamente. Em outras palavras, por consequência, a tendência é que os preços da Bolsa de Valores eles tendam a cair agora com esse juros subindo. Isso é meio certo, na verdade, tá? Porque
também é precificado na curva de juros futuro. Ou seja, o que importa não é a Selic de hoje, mas sim o que se espera para a taxa Selic daqui para frente. Muitas vezes, uma Selic alta indica sim uma perspectiva futura de Selic mais alta por um prazo maior. E foi o que aconteceu, na verdade, na nossa última grande crise brasileira. Dá uma olhada, de 2014 a 2016, a bolsa caiu aproximadamente 28%. E nesse período, a Selic alcançava sua máxima histórica recente. Ah, bom, Luca, entendi então. O que eu tenho que fazer é tirar o meu dinheiro da bolsa enquanto a Selic sobe. E assim, é esse tipo de pensamento que é o efeito manada e que faz a maioria dos investidores perderem dinheiro. E foi exatamente o que aconteceu no passado. Tá aparecendo aí na tua tela um estudo que mostra a movimentação entre fundos de ações ao longo do tempo. Em períodos de queda, como o que aconteceu de 2014 a 2015, as pessoas, ao invés de estarem aplicando, viram que a Selic estava caindo e estavam tirando o dinheiro da bolsa. Só que, o que aconteceu em seguida? A bolsa voltou a subir e todo mundo, assim, deixou dinheiro na mesa. Porque as pessoas que fizeram esse movimento não participaram dessa alta que teve depois da bolsa. E a verdade é essa. Na média, o investidor médio compra os ativos na alta para depois vender na baixa. Nós, inclusive, fizemos um estudo com base nisso. Esse fundo do Itaú que eu estou mostrando para vocês, ele rendeu quase 10% ao ano, que a gente acompanha aqui na linha laranja. E o que a gente acompanha aqui nas linhas pretas são a captação líquida, ou seja, o movimento dos investidores em relação ao fundo, se eles estão colocando dinheiro ou tirando dinheiro. E se a gente fizer uma relação, a gente vai ver que, na verdade, o investidor médio, em momentos que os ativos eles estão na baixa, são quando eles mais vendem, e aí, consequentemente, acabam se prejudicando. E em momentos em que o fundo está em alta são quando eles mais compram. E aí, assim, o que a gente vê é que o investidor, ele acaba, ao invés de participar daquela rentabilidade de 10% ao ano que a gente mostrou, tendo uma rentabilidade média de 0,4%. Bom, isso é porque o fundo é ruim? Não, porque o comportamento dele está diferente. O comportamento dele está enviesado com um pessimismo que prejudicou as aplicações dele. Dito isso, o que você deve fazer agora com os investimentos nesse cenário? E eu vou te mostrar um exemplo prático agora. No final de 2019, quando a bolsa vinha performando bem, inclusive aonde várias pessoas começaram a investir, todo mundo queria investir em ações, tudo dava certo, qualquer ação que tu comprava valorizava super bem. Tanto é que nesse período aqui os investidores colocaram 88 bilhões em fundos de ações. Só que no final daquele mesmo ano, o Clube do Valor estava vendendo ações. A gente vendeu tanto em novembro quanto em dezembro de 2019 e também no começo de 2020. Bom, a gente vendeu porque a gente já sabia que ia acontecer uma pandemia? Não, claro que não. A gente vendeu porque a gente tinha uma estratégia. E praticamente 2 meses depois, a bolsa caiu quase 47%. Só que olha só que engraçado, nessa época o jogo virou e ninguém mais queria saber de ações. As ações tiveram uma queda de 46%, o Ibovespa caindo. O que a gente aqui no Clube do Valor estava fazendo? Nessa época a gente vendeu mais de 10 milhões em renda fixa e compramos mais de 11 milhões em renda variável, ações e fundos imobiliários no auge da crise do Covid. E a gente fez isso porque a gente tem bola de cristal, porque a gente sabia que tudo ia mudar? Não, lógico que não. A gente fez isso porque a gente segue uma estratégia clara, chamada Sistema de Alocação de Estratégia. O cara que é nosso cliente, depois que ele conhece um pouco da nossa metodologia, normalmente participando de uma consultoria gratuita, onde a gente desenha uma carteira ideal para os objetivos dele, e aí a gente vai trabalhar aqui com um cenário, uma carteira no modelo arrojado, onde tem 20% em ações brasileiras, 20% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa atrelada à inflação, e aí o restante dividido em renda fixa pré e renda fixa pós. E aí depois da gente ter definido que a estrutura ideal é essa, por N motivos, nós fazemos o que a gente chama de rebalanceamento, que é olhar para o que é o alvo da nossa estrutura, como que a carteira ela deveria estar e como ela está. E com novos aportes ou vendendo aquilo que está defasado, a gente compra os ativos que estão com o preço abaixo do alvo e, consequentemente, às vezes realiza também ativos que estão na alta. E essa estratégia a gente segue há anos e é o que traz resultados como esse. Esse exemplo aqui é de um cliente que desde 2017 viu a carteira render 131%, bem acima do CDI e bem acima também da inflação. Então, para responder a tão questionada pergunta aqui sobre o que fazer no momento de alta de juros como agora, e a resposta é simples. Primeiro, continuar aportando todos os meses, a gente não deve parar de aportar porque a Selic subiu. Segundo, seguir o teu sistema de alocação estratégica, que de fato é o que estrutura e faça com que a tua carteira seja de acordo com o teu perfil. Não tomar nenhuma decisão com base em dica ou no impulso com o que tu vê na internet. Continuar diversificando o teu portfólio e, mais do que isso, continuar alocando de forma lógica, tendo uma estratégia por trás, que é isso que vai fazer, consequentemente, que tu tenha um resultado bom no longo prazo, que é, na prática, o que a gente faz aqui no Clube do Valor também. Ah, Luca,
Juca, mas eu não tenho um sistema de alocação estratégica, eu nem sei muito bem o que é isso, estou descobrindo agora. E nesse caso, eu tenho duas opções para ti. A primeira é um vídeo secreto que a gente disponibiliza só para quem assistiu o vídeo até aqui, com base num link, e ele foi feito justamente para quem quer realmente aprender e descobrir como investir bem. Ou ainda, a segunda opção, tu pode clicar no botão ao lado e ser direcionado para agendar uma consultoria de investimentos gratuita, onde durante 1 hora tu vai conversar com um especialista de investimentos como eu, que vai te guiar para uma tomada de decisão estratégica. Se tu gostou do vídeo, te convido a te inscrever aqui no canal, acompanhar a gente aqui no YouTube e te desejo muito sucesso nos investimentos e um grande abraço. Até mais!